Vamos cantar a canção do louvor. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com alegria e com muita satisfação que eu cumprimento a todos em mais essa oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e podermos estudar. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua orientação, que tu sempre prepara para todos nós ao longo da história do teu povo. Neste momento agora, buscamos de ti a tua bênção para que possamos abrir a tua palavra e estudar e encontrar nela o sustento para a nossa fé. Nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, não por merecermos, Senhor, mas em nome de Jesus. Amém. A lição dessa semana: expiação horizontal, a cruz e a igreja. Vamos ver a que relação íntima que tem nesse tema entre a cruz e a igreja. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 13 e 14, temos o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um. Irmãos, isso aqui é muito profundo, porque a Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, nós podemos notar essa relação íntima de dois povos. Lá nos primórdios, lá no jardim, nós percebemos já que os nossos pais foram tentados por uma raça maligna. Está ali, raça de trevas e a raça de luz que estava ali. E a raça de luz que estava ali, que são os nossos pais, foram atingidos. Sai lá para fora, começa uma nova história agora com uma raça caída e Deus procurando resgatá-los. Desde a saída do jardim, quando ele teceu roupas de pele de cordeiro, para que eles vestissem e pudessem enfrentar a situação lá fora. Todo o ritual daquela roupa, do sacrifício desses cordeiros, para fazer roupa para eles, já tem um significado escatológico muito forte, mostrando a morte inocente do Filho de Deus para salvar as pessoas. Alguém que não tem culpa de nada morrer no lugar de alguém que tem de fato a culpa. Uma representação muito profunda. Lá fora, nós percebemos já dois adultos, Caim e Abel, que eram homens chamados pela profissão, já eram casados, e esses dois enfrentam um desentendimento muito grande, onde Abel serviu a Deus do jeito que ele estava pedindo e Caim buscou servir do jeito que ele achava que estava certo. Ao perceber a aprovação de Deus ao método seguido por Abel, Caim se desentendeu com ele e o matou. Caim pega a sua esposa, vai lá para a terra de Nod e começou um ciclo de vida ali para frente. Veja que aquela linha de raciocínio de luz e trevas lá do Éden agora segue uma linhagem. Caim inicia o processo lá na terra de Nod e formou uma descendência que ficou conhecida como filhos dos homens, a descendência caimita. E Sete, que veio a substituir Abel, formou uma linhagem que deu sequência à natureza da luz, orientada por Deus. Quando chega lá na altura do capítulo 6 de Gênesis, nos mostra que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Dentre o verso 1 ao 6 de Gênesis capítulo 6, vocês vão perceber que naquele tempo vivia na terra também, além de filhos dos homens e filhos de Deus, viviam os nefilins. Aí talvez alguém tenha perguntado lá atrás: ué, mas Caim casou com quem? Abel? E como que eram casados? Tá.
Então volta lá no Gênesis, primeiro, capítulo 3, verso 20, quando Adão colocou o nome na varoa de Eva, ele justifica o porquê que ela estaria recebendo esse nome, porque ela era mãe de todos os que habitavam sobre a face da terra. Logo aí já fica claro uma coisa, se a gente observar que na ciência é um ponto de conciliação com a Bíblia. A maioria da ciência, às vezes, acaba confrontando, porque a maioria da ciência é evolucionista e não criacionista. Mas olhando para um prisma criacionista, dá para ter uma conciliação aí nesse contexto. Diz que, segundo testes científicos comprovados, o nosso sistema solar tem cerca de 4,6 bilhões de anos. E a semana da criação, que abriu a criação e a formação desse sistema, condiz com tudo isso aí. Então, os nossos pais viveram na eternidade. Enquanto eles estavam na eternidade, eles eram eternamente jovens. Do jeito que eles saíram das mãos do Criador. Apenas cresceram até um certo ponto, na formação plena entre jovem e adulto, e pronto. E ficariam eternamente jovens, assim como todos os que vivem na eternidade. Como Moisés, que foi para lá com 120 anos, ficou jovem aos 120 anos. E vive na eternidade, não conta mais a idade, porque vive na eternidade. Quem vive na eternidade não olha passado e nem futuro, porque ele é. A eternidade é um campo absoluto. Não tem passado e nem futuro, simplesmente é. Agora, nós que vivemos no reino caído, no reino mortal, nós temos início, meio e fim. Então, naqueles dias, lá em Gênesis 6, mostra lá que viviam na terra os nefilins. Quem eram os nefilins? São descendentes de Adão que pecaram antes dele, saíram e formaram civilizações. E esse grupo especificamente, dentre outros que existiam, também, segundo a história, nos apresenta que eles eram homens de renome na antiguidade. Isso é o que diz o verso 4 do capítulo 6 de Gênesis, que eles eram homens de renome. Ou seja, eram pessoas que de alguma forma não eram descendentes dos filhos de Deus, propriamente dito, não eram descendentes dos filhos dos homens, porque eles não tinham nada a ver com a descendência desse Adão que caiu, mas sim com o Adão antes de cair e formar esse grupo. E essa linha de raciocínio, que eles eram homens de renome, que eles eram pessoas de renome, deixa entender que tinham pessoas que transportavam essa linhagem de luz também. E dentro desse conceito, nós temos aí uma série de curiosidades, como por exemplo o complexo de Gizé. Até hoje não tem nenhum arquiteto na face da Terra e nenhum engenheiro que consiga construir com aquele nível de inclinação, com aquela perfeição com que foi feito, com aquele nível de avanços tecnológicos que foi produzido, aquele complexo que tem mais ou menos uns 250 anos antes do dilúvio. Até hoje não tem quem faz. Imagine só. Quase 600 mil blocos. Só a de Quéops, aquela do meio, aquela maior. Daquelas 3 pirâmides, a do meio, de Quéops. Os lugares que elas foram cortados, blocos de até 50 toneladas, que vai de 25 quilômetros até 800 quilômetros do Cairo. Como que foi transportado e colocado ali? E os móveis que tem lá dentro não saem pelas portas, entra só por cima. Só dando uma pinceladinha para vocês verem o nível de avanço tecnológico que tinha esse povo que margeia na Bíblia suspeita de terem sido eles os responsáveis por esse nível de construção. Se eles tinham esse nível de construção na área de construção civil, imagina na área da aviação, na área da navegação e coisas do gênero. Coisas que não tinha-se como fazer registros na época, a nossa cultura. Porque a mente daqueles que saem do jardim é bloqueada, como foi a de Adão, como foi a de Eva. Mas esses indivíduos que já vinham há quantos milhares de anos, já estavam em franca evolução ali naqueles dias. Então quando o dilúvio veio, eles já sabiam
Foram 120 anos entre o aviso e a execução. Eles tinham condição de sair. É por isso que lá em Filipenses 2:10, comenta também de povos que vivem debaixo da terra, intraterrenos. Apocalipse 12:12. Apocalipse 5:13 fala de gente que vivia debaixo da terra e debaixo do mar. Então eu não sei aonde que os nefilins moravam, mas nós temos aí o complexo de Gizé, uma peça do quebra-cabeça, temos o registro bíblico que eles viviam e eram homens de renome, e defendia, evidentemente, para ser homens de renome, de alguma maneira uma linha de raciocínio conciliada com a luz. Mas os que viviam na descendência de Adão, por algum motivo, apresenta essa raça descendente de Adão seria extinta, para recomeçar, rebobinar. E esses demais foram afastados do convívio normal com essa raça, por causa do confronto tecnológico que haveria, o contraste cultural. Então houve uma separação, fica claro aí dentro desse contexto, e ficou sobre a face da terra filhos dos homens e filhos de Deus. Representada onde? Nos filhos de Noé, porque eles são filhos de Deus, casaram com filhos dos homens, como o próprio Noé. E entraram na arca esses dois representantes, filhos de Deus, vindos de Noé, filhos dos homens, vindos das esposas deles. Portanto, esses 4 casais, ao saírem da arca, povoam a terra novamente. E lá na frente aparece o nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Messias, e se identifica como filho do homem e como filho de Deus. E agora aqui, nesse tema que nós estamos estudando, Paulo resume esse contexto chamando de judeus e gentios, e uma história que se desenrolou sobre a face da terra debaixo de um aspecto espiritual e religioso que veio de alguma maneira influenciando e convidando pessoas a fazer parte desse povo de Deus. E critérios utilizados por Deus, conciliados com a cultura que vivia sobre a face da terra durante toda essa história que se desenrolou, Deus foi procurando harmonizar orientações para com esse povo, para que pudesse haver harmonia entre esses escolhidos e os que ainda haveriam de ser escolhidos. Por isso que, quando Paulo comenta aqui que a cruz, expiação horizontal que harmonizou a cruz e a igreja, vem essa linha de raciocínio aonde a igreja se torna uma UTI do grande hospital que é o planeta Terra. Então, através da igreja, as pessoas recebem o alimento necessário para o sustento da fé, abrir a visão da fé, e nós conseguimos viver em harmonia, tanto dentro quanto fora da igreja, com qualquer cultura. Olha no segundo tema, aproximados em Cristo. Se nós analisarmos Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, e comparar com Efésios 2, 11 e 12, Paulo continua com esse mesmo raciocínio, essa linha de raciocínio, esse convite, desse chamado, desse propósito divino de aproximar a humanidade de Cristo. Aproximar os seres humanos dessa razão salvífica que nós recebemos, Jesus Cristo. Mas sabe qual é o texto que eu acho mais interessante para apurar, de fato, essa linha de raciocínio? O Evangelho de João, capítulo 4, do verso 20 ao 22. Esse cenário se desenrola num contexto muito interessante, irmãos, porque aqui está falando de Jesus, que despachou os apóstolos para ir em direção a Samaria, que era uma região de irmãos israelitas que viviam ali e eram inimigos dos judeus. E eram irmãos que se tornaram inimigos. Eles foram com missão de arrumar hospedagem para eles lá. E essa estratégia adotada, Jesus vai e se encontra com uma samaritana. Ele vai no poço, ali de Jacó, essa samaritana aparece. E se desenrola um diálogo muito, mas muito profundo. E nesse diálogo, a mulher abre
ali no verso 20, dizendo: os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Observe agora a resposta que Jesus dá para essa mulher. Presta atenção. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha a relação que Cristo está fazendo. Ele está fazendo uma coisa, é muito séria isso que Jesus falou. Ele está falando que nem lá no Monte Jacó, ali na região de Samaria, e nem em Jerusalém, seria o lugar de adoração, de adorar o Pai, o Deus Pai, que conciliou toda essa estratégia com o Filho e o Espírito Santo e envolveu agora a humanidade através desse trabalho de Cristo. Ele consagra, ele incorpora uma missão aos seres humanos através dessa missão de Cristo, para que essa mensagem de salvação se tornasse ampla e absoluta. E quando ele responde isso para a mulher aqui, que já deixou ela chocada, porque ela podia pensar, não, Jerusalém nem no Monte Jacó. Mas ele não deixa de esclarecer mais ainda. Quando ele entra no verso 22, ele dá um choque maior ainda. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Irmãos, Jesus não estava dando aula de religião para essa mulher. Jesus não estava defendendo um dogma religioso. Jesus está dizendo que aquele bastão do arrevezamento, já viu aquela corrida que as pessoas saem levando um bastão e passando para frente, e eles vão levando, até chegar no pódio? Pois é, mais ou menos isso que aconteceu quando Adão e Eva saíram do jardim. Ele recebeu um bastão de arrevezamento, ele passou para Abel, foi retirado da mão de Abel e levado para a mão de Sete. Sete levou para a mão de Enoque. Enoque foi parar lá na mão de Noé. Da mão de Noé foi parar na mão de Sem. Da mão de Sem foi parar na mão de Abraão. Da mão de Abraão foi parar na mão de Moisés. Das mãos de Moisés foi parar nas mãos do Messias. E aqui o Messias estava entregando agora a igreja fundada por ele, a igreja do cristianismo. Mas o que ele está focando aqui não é um critério religioso, é um critério espiritual, de convite, aonde a cruz e a igreja estão numa horizontal, convidando o povo a uma adoração vertical, para que a mensagem da salvação seja entendida não por tijolos de igreja. Por isso que ele diz que nem em Jerusalém e nem no poço de Jacó. Ele está dizendo que a salvação vem dos judeus, porque eles vieram com esse bastão do revezamento. E ele ali, como um judeu de nascença, ele estava em posse desse bastão de revezamento. E estava mostrando para a mulher a importância disso. Quando ele vai lá no verso 24, ele fala, ó, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Cristo identifica essa mulher como uma verdadeira adoradora. Tanto que o que aconteceu dali para frente foi um impacto evangelístico muito grande na vida dessa mulher, convidando pessoas para vir ouvir o Messias. E ela prosseguiu nessa obra e marcou a história de Atos dos Apóstolos. Então vocês veem que Jesus confirma a raiz de Davi, o tronco que veio de Davi, a raiz de Jacó, e confirma Apocalipse 12, em paralelo com Apocalipse 17, mostrando que espiritualmente, para Deus, só existe dois povos: os que são representados pela mulher pura, que adora a Deus em espírito e em verdade, e os que não adoram em espírito e em verdade. E é interessante que lá no Apocalipse capítulo 3 ainda apresenta um terceiro grupo, que é o grupo de morno. Porque lá no Apocalipse 3, esses que adoram em espírito e em verdade é chamado de quente. Os que não adoram em espírito e em verdade, que não adoram de forma alguma, são chamados de frio. E os mequetrefe, que é aqueles que não fazem nem uma coisa nem outra, ficam em cima do muro, é chamado de morno. E esse morno, Deus está para vomitar.
porque é mais fácil ser frio e esquentar do que morno. Porque o morno, gramaticalmente falando, está mais próximo da temperatura, mas está mais longe da salvação. Porque a condição deles, que o Apocalipse apresenta, que é desgraçado segue nu. Porque ele se conforma só com aquela temperatura e não está nem aí para melhorar a temperatura. Já o frio, quando resolve. E quer ser quente, ele não quer ser morno. Entende? Então é mais fácil o frio vir a ser quente do que o morno esquentar. Porque ele acha que ele está salvo em si mesmo. Ele serve a Deus igualzinho Caim, do jeito que ele acha que está certo, e não do jeito que Deus pede. E assim, ó, tá assim. Todas as religiões, está lotada de morno, está lotada de frio. E tem quente em todas elas também. Gente que dentro da orientação que eles receberam de Deus, adora em espírito e em verdade. Agora, quando fala em espírito e em verdade, não nos deixa de fora a obra do Espírito, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas descobrem, no seu estágio de vida, né, ele descobre que sempre na palavra de Deus tem mais a aprender, tem mais a buscar. E quando se descobre, nós simplesmente temos que dar um passo à frente e rompermos. Porque as coisas antigas se tornam velhas a partir desse momento. Aí nós vamos entender que muitas coisas que a gente pensava de uma forma não é bem daquele jeito. E as coisas mudam. Por isso que a conversão, ela evolui. O ser humano evolui. Então não é necessário que se eu já fui batizado numa igreja nas águas, porque eu vou mudar para outra igreja, que eu tenho que batizar de novo. Não. Se eu continuo adorando em espírito e em verdade, apenas eu estou evoluindo na fé, não tem essa necessidade. E as religiões acabam, a maioria absoluta delas, exigindo. Se o cara batizou na igreja evangélica lá, vai para a igreja tal, então tem que batizar de novo? Não, não tem necessidade disso. Forçação de barra, coisa desnecessária, completamente desnecessária. Sabe, irmãos? Cristo estava chamando uma inimiga do povo de Deus, daquela época, que eram inimigos dos samaritanos, apontando para ela como um adorador em espírito e em verdade, alguém que era prostituta, era uma meretriz. Mas o potencial dela de adoração era tão grande, a luta dela para se livrar daquela vida era tão grande, que no ato que ela conheceu Jesus, ela transformou. Ela aceitou a obra do Espírito, que convenceu o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo dela ali naquele momento virou do avesso. E ela seguiu Jesus. Em Atos dos Apóstolos, levantou todo mundo, ninguém preencheu ficha batismal. Milhares e milhares batizaram num só dia. Está entendendo, irmão? Nós estamos caminhando para uma direção que isso vai voltar a acontecer. E não é linha de raciocínio religioso, é linha de raciocínio bíblico. Deus tem seu povo, sempre teve seu povo. E o Apocalipse 12 fecha mostrando exatamente isso. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus estão na maturidade plena desse conhecimento religioso. Contudo, tem muito morno e muito frio lá dentro. Tem muita gente fazendo besteira achando que está quente. Judas vai levantar entre aqueles que vai dizer assim: mas eu não fiz milagre em seu nome, não fiz isso, não fiz aquilo. E Jesus vai dizer o que para eles? Não vos conheço, apartai-vos de mim, o fogo que está preparado para o diabo dos seus olhos. Pense nisso, meu amado. Pense nisso, meu amado. Nós somos aproximados em Cristo. E para isso, tem toda uma harmonia a ser trabalhada dentre os povos da humanidade. O terceiro tema, reconciliação. O presente de Deus que vem da cruz. Meus amados, quando lemos o que Paulo escreveu em Efésios 2, de 14 a 16, que ele é a nossa paz, a qual de ambos ele fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. O objetivo dele era reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. Quando nós estudamos, que eu sempre, quando estudo isso aqui, eu me lembro, eu não consigo evitar comentar sobre a praga da serpente que teve no deserto.
o povo provocou a ira de Deus num tanto que Deus mandou uma praga de serpentes. Imagina ali, mamba negra, a cobra mais letal do planeta, naquela região tem, a cobra-rei, as cascavéis, dentre outras cobras letais, venenosas. E começou a aparecer de praga, parecendo enxame de mosquito, no meio do povo. E entrando nas tendas, e picando, e no meio do povo, e picando, e só morrendo gente. E é terrível. Morrer picado de cobra é terrível. Porque coagula o sangue todo da pessoa, e a pessoa morre necrosando o local que pegou a picada, coisa de louco. Uma morte muito dolorosa. E Moisés, apavorado com aquilo, vem suplicar a Deus para que Deus poupasse o povo, não destruísse o povo daquela forma. Que ele perdoasse o povo. E Deus vem dar uma lição muito estranha. Fala, olha, vai lá então, Moisés, faz uma haste de madeira e faz uma serpente de fundição de bronze, uma imagem de escultura. Coloca na haste e quem olhar para aquela imagem de escultura, para aquela serpente, vai ser curado. Irmãos, raciocina. O símbolo da salvação era um cordeiro. Como que agora Deus manda cometer um pecado praticamente, né? Porque fazer uma imagem de fundição, que não é para fazer de semelhança nenhuma que tem em cima do céu, nem embaixo da terra. O que o mandamento fala, o segundo mandamento da lei de Deus. E Deus agora manda fazer. E coloca lá, e quem olhar para ele ainda vai ser curado. E não foi nem uma imagem de cordeiro, foi uma imagem de serpente que representava a própria serpente no deserto, que simbolizava a ação de Satanás. Irmãos, que coisa tremenda. Mas o que Deus estava querendo dizer com isso? Quando chega lá nos dias de Nicodemos, no capítulo 3, entre o verso 12 e o verso 16, capítulo 3 do Evangelho de João, a gente entende melhor isso. Jesus mostrando para Nicodemos que quem está aqui conversando com você, Nicodemos, é quem já esteve lá no céu e está aqui. Eu tenho testemunho do que eu estou falando, eu tenho orientação clara. Se eu estou te falando de coisas terrenas, você não está entendendo, como é que você vai entender se eu te falar das celestiais? Presta atenção, Nicodemos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu também serei levantado e atrairei todos a mim. Jesus explicou, ele esclareceu esse ponto. E Paulo entendeu isso também, em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 19 a 21, que Deus o fez pecado por nós. Irmãos, de fato, Cristo morreu a morte eterna, irmãos. É isso que ele estava explicando lá na serpente do passado, que a morte dele por causa dos pecados da humanidade, representado pela serpente de bronze, representado pela imagem de escultura, essa abominação que eles já vinham fazendo de Deus, Deus mostrando que no meio de uma abominação toda daquela, um ser puro, um ser inocente, que não tem culpa de nada, pagaria o preço, morrendo a morte da serpente na cruz. E ele só ressuscitou porque ele não tinha pecado. Por isso que ele suou sangue do Getsemane. O peso dessa responsabilidade foi muito grande. Mas Deus lhe assegurou ali mesmo no Getsemane que ele estava preparado, que ele estava limpo diante de Deus e diante dos homens. E assim ele saiu da sepultura. E qualquer um que morrer a morte no sentido verdadeiro, que é absoluto, é eterno, irmãos. Fica extinto para sempre. E ninguém morreu isso até hoje, a não ser o Filho de Deus, para salvar a mim e a você. A morte da serpente num ser inocente e puro nos creditou a salvação. Essa morte da serpente na vida do Filho de Deus. Ele morreu a morte eterna para salvar a mim e a você. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Derrubando a parede de separação. Quarto tema. Irmão, se a gente estudar Efésios 2, 14 e 15, nós vamos ver aqui em primeiro lugar que, se tratando de ordenanças, os 10 mandamentos não são ordenanças, eles são orientações. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas usam textos semelhantes, lei dos mandamentos na forma de ordenanças, que teria sido então cravado na cruz, como também é o livro de Colossenses, capítulo 2, verso 12 a 14 também trabalha com essa linha de raciocínio. O livro de Gálatas, que o povo era muito legalista e Paulo teve que conversar abertamente com esses Gálatas
que eram legalistas demais e achavam que lei salva, e lei, nem os 10 mandamentos salvam, e muito menos leis cerimoniais. Ninguém é salvo por mandamento, ninguém é salvo por igreja. Mas aqui Paulo de forma alguma estava contestando os 10 mandamentos. Mas a alusão feita aqui era as leis cerimoniais. E sempre esclarecendo que nem os 10 mandamentos salvam. Paulo tinha certeza e absoluta convicção disso. Quando nós falamos de lei de Moisés, que muita gente não entende essa diferença de lei moral para lei cerimonial. Lei de Deus e lei de Moisés. Lei de Deus é eterna e absoluta, é a lei moral, os 10 mandamentos. Lei cerimonial ou lei de Moisés é a mesma coisa. Essa sim é leis de ordenanças e rituais, ordenanças abertas e fechadas. Essas aqui eram barreiras para que se chegasse a Cristo, porque ninguém conseguia plenamente por si mesmo chegar diante de Deus. Por isso que Cristo veio e cravou isso tudo na cruz, para que eu e você pudéssemos chegar diretamente a Ele. Mas não abriu mão dos 10 mandamentos. Porque Ele falou, se me amares, guardareis os meus mandamentos. E Paulo mesmo, observa aqui, no Efésios capítulo 5, verso 13 a 14, e do verso 21 ao 33, ele faz alusão ao 7º mandamento. No capítulo 6, verso 2 e 3, ele fala do 5º mandamento. No capítulo 4, verso 28, ele fala do 8º mandamento. No capítulo 4, verso 25, ele fala do 9º mandamento. No capítulo 5 de Efésios, verso 5, ele comenta do 10º mandamento. E isso tudo se harmoniza com o que ele falou em Romanos 3, 31, capítulo 7, verso 12. Que anularíamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma antes estabelecemos a lei. Então, Paulo, a linha de raciocínio dele é clara em defender os 10 mandamentos. Contudo, ele não é amuleto de salvação e jamais foi. É uma expressão de gratidão e amor a Deus guardar os 10 mandamentos. Como que eu posso abolir? Então agora eu posso matar, posso roubar? Tá tudo certo. Então não é por aí, entende, irmãos? Então os 10 mandamentos, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Como Paulo aqui dentro do livro de Efésios mesmo, como eu citei vários textos aqui para vocês, ele defende os mandamentos, ele enaltece os mandamentos. Mas ele está falando aqui de uma lei de ordenanças. Essa de ordenanças são leis cerimoniais. Olha lá em Colossenses 2, 14 a 16 para você ver. Ele ainda dá uma orientação assim interessante lá, que ele fala: ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou pelos dias de festas, ou pela lua nova, ou pelos sábados no plural. Cada semana tem um sábado, cada mês tem 4 sábados, e o ano tem quantos sábados? E aí quando você vai lá em Levítico 23, você vai ver o tanto de sábado cerimonial que está lá. A Páscoa, se ela caísse na quarta-feira, eles tinham que guardar 2 sábados. Essa quarta-feira se tornava um sábado, era santo dia de repouso, e o sábado da semana. O dia da expiação, o dia do Pentecostes, o das primícias, e todas as cerimônias, festas judaicas que tinha, o dia que caía era considerado um sábado, tinha que ser guardado. Então, esses sábados, no plural, foram abolidos, foram cortados, porque Cristo cravou na cruz. Essas cerimônias apontavam para o Messias e para a obra dele na cruz. E pronto, encerrou. Agora, o sábado da semana ou do mandamento, não. Esse lá em Isaías 66, 22 a 23, está falando que no novo céu e na nova terra. Entende? É muito claro isso. Então, não é para discutir na boca de mortal. O próprio Cristo, Mateus capítulo 5, versos 17 ao 19, ele comenta: não penseis que eu vim abolir a lei, que é o Antigo Testamento, e os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir, porque em verdade eu digo que até que os céus e a terra passem. Irmão, o céu e a terra passou. É o que Isaías falou, está no futuro. Novo céu e nova terra, até que os céus e a terra passem. Nem um jota e nem um tio é para ser tirado da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que tirar qualquer um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros, será considerado um ínfimo pelo reino dos céus. Mas os que os guardar e os ensinar será considerado grande. Foi eu que escrevi isso, irmão. Está aí na Bíblia, Novo Testamento. E lembra lá, quando Jesus foi levado para a sepultura, que no sábado eles repousaram conforme o mandamento, e no domingo foram lá levar especiarias e unguento. Por que eles continuaram guardando o sábado então? Jesus não teria orientado eles a abolir? Não, eles continuaram guardando. No Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, tem dezenas de sábados
apontados nos dias principais de adoração, de reunião das igrejas, que continuaram adorando normalmente. Mas aí vem uma tal de Inquisição mais tarde, que a prévia dela foi por volta do ano 321 ao ano 323, quando o imperador Constantino consegue mudar a lei de Deus, tirar o sábado e colocar domingo, cumprir a profecia de Daniel 7:25, que cuidarão e mudar os tempos e a lei de Deus. Aí vem essa praga, preparando a cabeça do povo por centenas de anos, pouco mais de 200 anos mais tarde, estoura a Inquisição, no ano 538. E a humanidade, contrária ao domínio eclesiástico da igreja que deveria estar expondo a obra de Cristo, e passou a matar a humanidade, a sacrificar a humanidade, dominar a humanidade, confiscar, torturar e matar os que discordavam das suas imposições e das suas apostasias e das suas regras durante 1260 anos, gerações e gerações, até que o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, amante de Napoleão Bonaparte, e parou, encerrou os 1260 anos de perseguição. Aí saem os protestantes com a mente contaminada com essa praga do domingo. O que isso é praga? Escola dominical nas igrejas, virou trem, bagunçou tudo. Não é esse o propósito da Babilônia? Baderna religiosa, fazer bagunça, fazer confusão? Não é isso que o paganismo se especializa? Não é isso que o comunismo se especializa? Em criar tumulto, em criar confusão, criar bagunça, e no meio do caos eles procurar tirar proveito? Pois é isso que aconteceu em 1260 anos, e isso continua acontecendo. Essa estratégia do diabo é velha, é muito antiga. E no Apocalipse capítulo 12 mostra uma mulher pura, e Apocalipse 17 mostra uma mulher chamada bagunça, baderna religiosa, Babilônia, e que continua fazendo a mesma coisa. E dentro de todas as religiões do mundo tem membros ativos da Babilônia. O que é um babilônico? É gente que gosta de confusão, gente que gosta de conflito, gente que gosta de problema. Eles substituem a palavra de Deus por tradições. Aí fica pondo regrinha daqui, regrinha dali, um pouco aqui, um pouco ali, e o povo pesado, né? Fardo, religião se torna um fardo. No dia de Cristo acontecia isso, irmão. Toda a vida aconteceu. Vocês vão o mundo inteiro atrás de um seguidor, coloca tanto peso nas costas dele que nem com o dedinho vocês querem carregar, e faz eles mais perdidos do inferno que vocês mesmos. Jesus falou isso para os líderes da igreja dele. E isso continua dentro de todas as religiões, a mesma coisa. Deus tem o seu povo e está reunindo o seu povo. E em breve Jesus vai voltar para recolher os seus escolhidos, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Cristo derrubou a parede de separação, mostrou isso de maneira clara lá no poço de Jacó para aquela mulher. E está mostrando para nós claramente, através do estudo do Apocalipse 12 e do Apocalipse 17. No quinto tema, Jesus, pregador da paz. Presta atenção nisso aqui, meus amados irmãos, isso é muito sério. Se estudarmos Efésios 2, 17 e 18, nós vamos entender, irmãos, que diferenças entre as pessoas, maneira diferente de pensar, de ver, até de estudar a Bíblia, de olhar a sobrevivência do mundo à nossa volta, a nossa própria sobrevivência, é normal. Íris do olho não tem ninguém com a mesma íris, digital do dedo não tem ninguém igual. É normal tudo isso. Sabe o que não é normal, irmãos? Falta de respeito. As pessoas não sabem respeitar a liberdade uns dos outros, a maneira de ver uns dos outros, e criar conflitos. Os conflitos são intercorrências maléficas, irmãos. Isso só faz mal. Por que tem tanta religião que tem no mundo hoje, irmãos? Conflito, o espírito de Babilônia, de conflito, não acabou. Isso continua. No meio de milhares e milhares de religiões, as pessoas querem impor ideias sobre os outros, quer dominar. As ovelhas é como se fossem delas. Ninguém é dono das ovelhas, é Deus que é dono. É Deus que é o dono da obra. E está cheio de dono de igreja em todas as religiões.
que quer comandar, quer posição. E isso está fora de cogitação no reino da salvação, no reino de Deus. Irmãos, existe organização para tudo, mas tudo que é conquistado por força e violência é conflito. E tudo que é conflito dessa natureza é trevas. Nós, do lado da luz, desse lado do conflito, que é a luz, que o tempo todo combate contra as trevas e trevas contra a luz, esse lado de cá, tudo é harmonia, irmãos. Não pode ter conflito. Então, a partir do momento que as coisas resolvem por força e violência, os caras estão pensando que está do lado de cá da luz, não está, está do lado das trevas. Porque do lado da luz tudo se entende através da palavra, do respeito, do amor mútuo. E a palavra de Deus é o grande desempate acima de tudo e todos. Porque é de Deus, palavra de Deus. Então ninguém pode colocar nada em cima da Bíblia, mas debaixo da Bíblia. Em cima é problema. A Bíblia é suprema, a palavra de Deus é suprema. Com todas as deficiências dela, ela nos ensina a encontrar, através do contato com Deus, a palavra viva. A mesma que foi comunicada aos profetas, passa a ser comunicada na nossa consciência. Só que a resposta disso não é conflito, é paz. A paz de Cristo. Eu vos dou minha paz, não como o mundo a dá. É diferente a paz que Cristo ensina. Que o mundo ensina uma paz à custa de bala, à custa de conflito. Mas Cristo não. Ele ensina através do sacrifício dele. Ele ensina através do amor, da humildade. É a única maneira de vivermos em paz e ter certeza absoluta da salvação. Pense nisso. Muito profundo. No sexto tema, a igreja, um templo sagrado. Aqui, analisando Efésios capítulo 2, verso 11 ao 22, em paralelo com essas orientações que Paulo dá ali, irmãos, eu coloco Apocalipse 12 e Apocalipse 17. A mulher pura e a mulher imunda. Uma mulher que ensina a paz de Cristo e a outra que é uma fábrica de conflito. Abra o olho, irmãos. A metáfora aqui foi usada em conjunto com a linguagem biológica, onde o templo cresce. E Paulo fala lá em Efésios que essa igreja é viva, ela cresce, é um corpo que eu e você fazemos parte dele. E precisamos crescer individualmente para que o coletivo seja refletido, esse crescimento. E a igreja cresce na missão, no cumprimento da missão, ela se engrandece. Ide, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado e batizando-os. Essa é a missão da igreja. Essa é a forma de a gente ver que ela cresceu, que ela continua crescendo, ensinando a salvação, o perdão e convidando pessoas para conhecer o amor de Deus e saber quão grande é esse Deus que nos oferece de graça a salvação. A igreja é um templo sagrado e não um lugar de conflito, não um palco de discussão. Lá é lugar de ensinar o perdão e o amor, e não a destruição, e não o conflito. Lá nós aprendemos a amar de uma maneira vertical, por causa da maneira horizontal que a cruz se harmonizou com a salvação, através da missão da igreja, a missão do ID. É por isso que 2 Coríntios 6,16 fala que nós somos santuário vivo de Deus, a morada do Espírito Santo. O sétimo tema, unidade absoluta. Irmãos, Deus e o seu plano é supremo em unir todas as coisas em Cristo. E o seu escopo inclui a família do céu e na terra, como nós vimos em Efésios 3,15. Essa família que leva o nome de Deus. Senhor, muito obrigado por nos orientar essa certeza, Senhor, de que Tu tem propósito de unificar nós que vivemos neste mundo caído de pecado com o Teu reino eterno e absoluto como uma família só.
que a tua misericórdia, Senhor, esteja sempre sobre nós, nos fortalecendo e nos motivando sempre a enfrentar tudo o que precisamos de enfrentar neste mundo, para naquele grande dia abraçarmos contigo nas nuvens dos céus e nas mansões eternas para todo sempre. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Antes que o tempo se vá, esse momento vai terminar como uma nuvem que passa no ar. Vou dar então minha vida ao Senhor antes que o tempo se vá. Esse